Seja muito bem-vindo ao canal da Voe Editora. Aqui nós entrevistamos os nossos escritores e hoje nos nossos estúdios nós temos essa maravilhosa Heloísa Ronzani. Seja muito bem-vinda, viu, Elo? Muito obrigada. É um prazer estar aqui no seu escritório, realmente, participando desse podcast tão maravilhoso para ilustrar cada vez mais o trabalho de todos, né? Muito bem, a Heloísa é escritora do livro Eles Decidiram Triunfar e traz ali de uma maneira muito brilhante no seu capítulo, ela vai trazendo ali o seu método, o método Elo, que nós vamos falar sobre ele, e ajuda ali as pessoas a terem uma vida muito mais feliz, com muito mais significado. Heloísa é professora, escritora, palestrante, mentora, criadora desse método maravilhoso chamado Elo e ajuda pessoas a se descobrirem, potencializarem as suas habilidades, promovendo desenvolvimento com propósito e transformação. Correto. Muito bem, poderosa. Tava perguntando para ela se ela tinha escrito algum livro, ela falou 8 livros. Olha que delícia! Como que foi para você viver mais essa experiência? Porque apesar de já ter escrito 8, esse você escreveu a primeira vez ali com o prefácio de Tati de Andala, com a Avô e com outros escritores. Como foi para você, Elô? Para mim foi bom demais, porque estou conhecendo uma nova turma capaz, poderosa e que orienta realmente o trabalho da gente. Que legal. Então, você colocar no papel um assunto importante, verdadeiro, com base nessa estrutura toda que a própria editora passa para a gente, é maravilhoso. Você dá valor ao seu trabalho. Que bom, fico feliz. E ontem no lançamento você estava linda, maravilhosa, foi no palco, gente, brilhou ali, trouxe um pouquinho do seu capítulo. Que legal, parabéns, viu, por estar vivendo tudo isso. Eu acho que esse é o maior ganho que a gente tem, né? Essas experiências, as pessoas que a gente vai conhecendo, vai se conectando, isso é muito especial. É verdade. Muito bem. Elô, me conta um pouquinho sobre o seu método. Primeiro vamos começar com ele, a partir dele a gente vai construindo aí. O método Elô, o que significa esse método e como ele surgiu? Ele surgiu de experiência de vida. Por passar por problemas, dificuldades, a gente começa a sentir coisas diferentes, irritadas. Todos os processos negativos que aparecem, você, aos poucos, vai assimilando para você. E conclusão? Vem baixo astral, vem tristeza, vem tudo. Então, chegou um determinado tempo que eu resolvi dar uma olhada para mim. Que até então eu estava olhando apenas para os outros. Então, eu comecei a olhar para mim, comecei a buscar a conexão de mim para mim, sabendo o que eu tinha, o que eu não tinha, trabalhando realmente o desenvolvimento emocional, que é importantíssimo, e comecei, então, a trilhar uma nova estrada que me levou a desenvolver esse método. Mas não apenas para mim. Para mim foi maravilhoso, mas também para transmitir a outras pessoas uma experiência de vida que fez efeito positivo. Então, logicamente, que quem praticar, desenvolver esse caminho, esses passos, que são, na verdade, trabalho que você faz dentro de você, para você, e só com você, você sai das articulações negativas, você se fortalece, você acredita em você passa a ter vida própria. Perfeito. Então, a iniciativa foi essa. Não apenas para mim, começou por mim. Apliquei em vários alunos e os resultados foram positivos. Maravilhoso. E o método Elo, o que significa? Explica pra gente o H, o E, o L e o O. O que é o método Elo? Embora esteja no livro dela, no capítulo, tá? Para você lá fazer todo o exercício, mas de maneira sucinta aqui, o que é esse método, essas 4 letras, o que elas representam? São as 4 etapas do seu envolvimento para si mesma. Então, o H é a humanização, você passa a conectar-se com os seus valores, com as suas habilidades, com o seu temperamento, pesos, né? O que é bom, o que não é para você. Então você começa a se tornar uma pessoa mais humana e o reflexo no outro já ajuda também, porque você começa a ver no outro um ser humano. A segunda etapa é a letra E, significa estimular o seu interior, conhecer-se verdadeiramente. Então, se eu quero desenvolver
determinada atividade, eu vou focar naquela estrutura que eu quero. Com base em você, experiência que você vai adquirindo cautelosamente e fortalecendo o seu interior. Perfeito. O L é a liberdade de ação. Você, de posse de tudo aquilo que você tem, não largue. Pega aquilo tudo e comece a agir de acordo com o que você quer, qual é o seu propósito de vida. Então você tem a liberdade de ação para poder manipular-se internamente e desenvolver pessoalmente a sua força, o seu brilho. E o O é a otimização do processo, e depois disso tudo, bem conectado com você, você passa a vislumbrar aquele otimismo, a trabalhar realmente em prol do outro. Então você abre um leque muito grande, você começa a organizar, fazendo uma autoconexão consigo mesmo, e isso vai transparecer nas suas atividades, no seu dia a dia. Maravilha, hein? Já anotei aqui, ó, certinho esse método para a gente poder aplicar. E como isso é importante, né? Quando a gente se conhece, quando a gente olha para nós, quando a gente faz esse processo investigativo mesmo, a gente ganha liberdade. Liberdade de ser quem a gente é, das nossas ações, e o quanto isso também faz diferença ali no nosso desenvolvimento. Parabéns, viu? E sabe, uma coisa muito importante aqui, que eu até gostei muito do capítulo ali da Elo, onde ela vai trazendo, né? O capítulo Conecte-se e Seja Muito Feliz. Esse conecte-se é com você mesmo? É com o outro? O que é esse, você se conectar? Você já ouviu falar em autoconhecimento? Sim. Então, o autoconhecimento é justamente buscar o conhecimento de você em você. É claro que você trabalhando você reflete, você espelha para os outros. Então é se conectar consigo. Consigo mesmo. Olha que importante. E você pode fazer a conexão externa, porque você começa a perceber as nuances das pessoas. Então você conecta ou não. Perfeito, perfeito, muito bem. E na sua visão, por que fortalecer o autoconhecimento é tão importante para nós, independentemente aí do que a gente esteja vivendo na vida? Porque é tudo. Autoconhecimento é tudo. Se você não tem autoconhecimento, você vive no automático. Exato. E o automático, o que é? Faz automaticamente, repete tudo, vira uma máquina. E você, para se humanizar, você tem que ter o autoconhecimento. E eu costumo dizer até, Lu, assim, pegando o que você está falando, às vezes a gente quer que o outro saiba lidar com a gente, só que nem a gente sabe. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que me deixa feliz, o que me deixa triste. Às vezes eu tô esperando, às vezes, do meu parceiro, às vezes, né, dos meus filhos, às vezes até no trabalho, que as pessoas me tratem de um jeito que nem eu sei exatamente. Então, a essência de tudo, na minha visão, é você justamente, em primeiro lugar, saber quem você é, o que te deixa bem, o que te deixa feliz, o que não deixa, quais são os seus valores, aquilo que para você é inegociável, porque aí as relações, elas ficam também mais fáceis, não é isso? Com certeza, certíssima. Hoje, quando você olha para tudo que você já viveu e continua vivendo ao longo da sua jornada, você como professora, com certeza se conectou com muita gente, conheceu muitas pessoas ali também. O que você sente que o autoconhecimento te trouxe de benefícios para a sua vida? Me trouxe tudo. Tranquilidade, paz, equilíbrio, equilíbrio emocional, né, logicamente. E trouxe também a vontade de você retirar cada vez mais coisas de você. Porque, na verdade, a gente tem a caixinha surpresa dentro da gente, né? Então, eu até falava para os meus alunos, vocês têm uma caixa, uma herança dentro de vocês. Só que ninguém quer abrir essa caixa. Você ganhou de nascença. E por que não abre? É preguiça? É desleixo? É desacreditar? Abre, experimenta abrir. Começa a realmente olhar para dentro, o inverso, né? E você vai se autoconectando com você mesma. Você vai sabendo por que eu sou assim, por que eu não sou. Então você abriu o seu presente, a herança que você ganhou ao nascer, você vai despertar ali uma série de coisas boas e interessantes. E quando a gente abre essa caixinha, a gente descobre coisas que não são tão boas. Como é que a gente faz para lidar com isso, Elo? Você começa, então, a trabalhar o porquê daquela negatividade, como é que você se sente, o que você pode fazer para superar,
Então você começa a escalar devagarzinho o que você quer chegar. Qual é o seu objetivo? Não é simplesmente voltar a fechar a caixa, não. Enfrenta, viva, experimente e depois você chega à sua conclusão. Vale a pena? Não vale a pena? Eu garanto a você que vale totalmente a pena. É uma virada daquele antes e depois dessa super reflexão. Você vai sentir essa diferença se fizer com consciência essa caminhada interior. E esse autoconhecimento, ele não tem tempo, não tem idade, né? Porque a gente vai se conhecendo todos os dias. E eu costumo dizer que a gente também muda. Então, às vezes, na maioria das vezes, né, eu olho pra trás e falo, aquela Fernanda que eu conheci já não existe mais. Ela que agora ela já tem outra visão, outros sonhos. Ela mudou até forma de pensar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que diz, mas até então você pensava assim. Eu falei, mas eu mudei minha forma de pensar, né? E aí, tão importante a gente conseguir ter essa percepção sobre si, né, para que a gente consiga. E ao longo dos seus atendimentos, aí as conversas também, você percebe que as pessoas, em muitos momentos, passam uma vida inteira sem se conhecer? Com certeza. Infelizmente. São aquelas que se entregam na vida, reclamam de tudo, não fazem nada para corrigir. E aquela sequência de desastres, né, naturais, né, falando emocionalmente, tá? Vão surgindo e você vai se desanimando cada vez mais, enquanto que o amigo que começou a seguir já despontou, tá lá na frente. Aí a decepção é um pouco maior. Aí ou ela volta para recomeçar, ou... Terceiriza o problema, o outro teve sorte, né? E muitas vezes o que está faltando é a pessoa realmente voltar esse caminho e entender o que vai fazer a diferença ali para ela. Exatamente. E hoje você pode me dizer, olhando toda a sua trajetória ali, o que você sabe exatamente o que te faz feliz hoje? O que me faz feliz é realizar meus sonhos. Eu me sinto realizada, tanto pessoalmente quanto exponencialmente falando, minha projeção. Então eu já começo a me ver de outra maneira. Aquela tímida, aquela escondida, isolada, começa a despontar. Então você sente aonde você vai dar um passo. Posso, não posso. Faz realmente o equilíbrio, mas sempre ligado à sua verdade. Aí a sua essência brota exponencialmente. Que legal isso, né? Eu costumo dizer assim que eu tive muita evolução na minha vida quando eu comecei realmente a olhar e acessar o que estava guardado dentro de mim, às vezes que eu nem sabia que tinha. E em algumas situações eu acessei, não gostei do que estava aqui. Outras situações eu falava, meu Deus, eu tinha isso guardado e eu nem sabia que eu tinha de repente alguma coisa que eu precisava olhar, que eu precisava cuidar, alguma ferida. Eu nem sabia que às vezes que eu tinha aquela ferida. E ali nesse processo de se olhar, de ter esse processo ali de reflexão, eu falei, puxa, era isso aqui que me travava, né? Depois que eu resolvi isso na minha vida, parece que as coisas foram deslanchando. Você teve isso na sua vida também? Com certeza. Alguma coisa que você fale, puxa vida, depois que eu olhei para isso, eu alcancei, eu consegui ter mais ousadia, dar passos mais largos? Com certeza, não só internamente, mas com relação ao ambiente. Olha só. Para que eu vou me aborrecer se eu tô falando com a pessoa, ela tá fingindo que não ouve, não tá entendendo? Para que eu vou me aborrecer? Então eu mudo o rumo da história, me adapto ali e sigo. Não, o aborrecimento hoje em dia, para mim, significa um peso. E esse peso, se alguém estiver junto, quiser ajuda, a gente ajuda. Mas se ela insiste que não, para que eu vou ficar batendo na tecla? Né? Então, aí eu já saio. Isso eu não fazia. Eu ia até o fim, me machucava e não resolvia. Então agora, pelo menos, eu estou feliz. Se poupando. Me poupando, botando os pés no chão e a cabeça girando. Você sabe que eu tava pensando nisso esses dias, assim. Hoje, se alguém me perguntar assim, o que pra você é inegociável? Eu digo, é a minha paz. Isso. Paz, assim, tranquilidade, sabe? Claro, a gente vai passar por dificuldades na vida, é normal, né? Uma coisa ou outra, mas assim, você ter a paz de você estar vivendo a tua essência ou de você estar vivendo ali alguma coisa que você quer construir,
É inegociável a minha paz. Hoje, para mim, eu acho que é o principal pilar que eu conquistei em muitas áreas, ou outras eu ainda preciso conquistar, mas em muitas, e que eu falo, é o que eu mais almejo. É isso paz aí. E tranquilidade. Porque aí você caminha, né? Você caminha. Caminha, cabeça erguida, pé no chão e o coração pulsando cada vez mais. É isso. E realizando sonhos. Lógico. Eu já realizou muitos sonhos ao longo da sua vida? Eu já. Que delícia. Já quebrei muita cara. Mas depois que eu comecei realmente nesse trabalho, eu me senti realmente caminhando. Que legal. Caminhando. Foi desbravando coisas novas. Foi, não disparei, não. Eu fui devagarzinho. E hoje em dia, nada me atropela. Nada. Legal. E eu super te admiro, viu? Obrigada. Super, assim, a gente teve a oportunidade de nos conhecermos ali no evento, né? E eu até que cheguei na empresa comentando com as meninas. Falei, gente, a Elo é uma graça. Obrigada. Lá no evento, participando, interagindo, viajando. Você é do Rio de Janeiro, né? Então, viajando, passeando, estando na mentoria, escrevendo livro, palestrando no podcast. Que delícia! Você pulsa a vida. Isso é muito bonito, Elo. Isso para mim é realização. É. Realização, estou vencendo batalhas, vencendo tudo. É gente que fala, não vai, você não tem mais idade. Quem disse que eu quero saber de idade? Isso. A idade faz parte do seu contexto. É isso. E da sua mente. Se para mim não está pesando, por que eu vou parar? Porque o outro quer? Não. Eu tenho vida própria. Com autoconhecimento, você tem vida própria. Exato. E vai realizando seus sonhos. E com certeza. E vivendo tudo que você tem para viver. Com certeza. Que delícia. Você tem muitos sonhos para realizar ainda? Todo dia tem um, né? Todo dia. Todo dia. Eu falo que eu tenho certeza que eu vou ser essa pessoa, viu? Eu tô vendo você assim, eu falei, eu vou ser uma Elo, com certeza. Porque eu acho que quando a gente para de sonhar, é quando a vida acaba. É. Não é? Porque a gente fica ali olhando, a gente fala, poxa, tem tanta coisa boa para realizar, tanta coisa pra gente viver, tanta experiência, pessoas novas pra gente conhecer. É. E tanta gente que não quer nem saber. Ah, não. Pega o celular, mais nada. E o autoconhecimento traz pra gente essa clareza, né, daquilo que faz a gente feliz, daquilo que faz a gente realizado. Te torna forte interiormente. Você colocou aqui no seu método a liberdade. O que significa essa palavra para você? O que é ter liberdade? Eu não estou presa ao que os outros estão falando. Perfeito. Eu estou ligada à minha essência, à minha verdade. Então eu tenho liberdade. Ajo conforme o que eu penso, não é o que conforme o outro está falando. E até as expectativas, né? Exatamente. Eu falo porque isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim ainda, viu? Lidar com a expectativa do outro. Às vezes eu falo assim, puxa, eu não vou fazer isso porque eu sei que eu vou frustrar, eu sei que a pessoa vai ficar até triste comigo, ou talvez chateada. E de verdade, não tô nem dizendo nada de errado. Às vezes é muito certo o que eu quero fazer, mas aí eu falo, aí depois eu penso assim, mas peraí, gente, quem tá pagando meus boletos? Quem que tá vindo resolver minha vida? E uma coisa que eu percebo, e talvez quem tá me ouvindo vai se identificar, às vezes a gente quer muito justificar as nossas ações, né? Justificar o porquê que a gente fez isso, porquê que a gente fez aquilo. A liberdade, pelo que você está me dizendo, é simplesmente você saber quem você é e fazer o que você quer de acordo com a sua cabeça, o seu coração. Sem machucar ninguém, você consegue desviar dos... Você não desvia de pedras no caminho? Então, desvie-se dos problemas. Para você viver, então, essa liberdade. Muito bem, Elo. Hoje, para quem está nos ouvindo ali de casa, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão te ouvindo? Eu gostaria de realmente tocar na cabecinha das pessoas, primeiramente, que elas precisam saber quem elas são. Conhecer a sua verdade, conhecer a sua potencialidade, assim como seus limites. Não adianta você querer extrapolar uma barreira se você não tem aquele time lá. Então você precisa fortalecer para um dia sim você vai romper. Tem que ter paciência, persistência. Você tem que trabalhar os seus valores, as suas habilidades, fazer treinamentos. E aí você vai se fortalecendo, vai se tornando uma pessoa forte, capaz de fazer o que você deseja com verdade, porque é o seu propósito. Reconhecendo o seu verdadeiro potencial. Com certeza. Né? Hoje você foi eternamente professora, né? Eu falo isso, eu sou eternamente uma professora. Você
atuava como professora, escritora, palestrante, enfim, você viveu muitas coisas lindas na sua vida. A fase que você exatamente está hoje como mentora, palestrante, ajudando as pessoas a se conhecerem mais, você sente que você está vivendo a sua missão de vida? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu saí da fase dos alunos, né? Onde também acelerei o processo de alguns. Passei para mim mesmo, fortalecer cada vez mais. E fui, através da escrita, refletindo, desenvolvendo. E estou aqui. Continua impactando vidas. Deus Parabéns, quiser. parabéns. Muito bem, Elô. Muito obrigada, viu, por ter trazido a sua história. Primeiramente, para o livro. Ficou eternizado ali junto com todos os memoráveis. Foi. Esse livro tão lindo. Com certeza, a sua história ela vai inspirar muitas pessoas. Vão olhar e vão dizer, nossa, que história bonita aqui da Elô. O quanto que a gente precisa mesmo se colocar em movimento, né, o tempo todo. Então, parabéns aí por você ter trazido a sua história para o livro. E agora para o podcast. Ficou aí registrado aí toda o seu método, a sua vivência, a sua experiência. Que bom que você está se permitindo trazer para o mundo tanto conhecimento que você adquiriu aí ao longo desses anos, ao longo da sua jornada também. Muito obrigada pelos elogios, pela orientação e principalmente por trazer esse ânimo para a gente. Dispersar isso aí pelo mundo. Muito bem. Eu vou deixar aqui nos comentários as redes sociais da Elô para você conhecê-la, para você desfrutar um pouco mais daquilo que ela compartilha. Não deixe de ler o capítulo dela também, muito especial. E obrigado você que assistiu esse vídeo. Compartilha com outras pessoas que você sabe que vai fazer a diferença. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.